Estou muito feliz vendo algumas pessoas muito queridas, muito preciosas, que fazia tempo que eu não via, que hoje estão aqui. Até o Carlos, você vê, olha, eu estava orando, falei, será que desviou, Jesus? Será? Eu estava com essa, eu estava com, desde o ano passado que eu não via ele, não é? Eu estou feliz que você está aqui, não é? Eu sei que Deus tem algo para as nossas vidas nesse lugar, nessa noite. Eu quero que você pegue o Santo Livro aí agora. É uma pena, a pastora já comentou, né? A gente nem sabe ainda, não é? Não deu o diagnóstico ainda, o que aconteceu, mas as telas e a projeção ali não está. A projeção aqui está saindo, essas duas aqui estão saindo, ou seja, eu tô vendo, né? Quem estava aqui em cima estava vendo, mas vocês não estão tendo hoje a projeção. Deu algum problema, não é? Mas com projeção, sem projeção, como disse o mineirinho, né? Glória a Deus. Essa é uma história, com botina ou sem botina, glória a Deus. Os fortes entenderão, é uma história antiga. Pega aí o Santo Livro, hoje você vê como tem que ter a Bíblia aí, às vezes fica dependendo, né, da projeção aí, ó. E agora? Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós aqui usamos a versão da tradução das Escrituras chamada Nova Versão Internacional. A gente tem optado por essa versão, porque é uma linguagem muito, muito boa, muito acessível, é o português que a gente conversa aí no dia a dia, né? Então, a gente tem optado por essa versão, mas se você está com a outra versão da tradução, não tem problema não, né? A ordem dos tratores não vai alterar em nada o viaduto vai sair do mesmo jeito, fique tranquilo com isso, tá bom? Né? Mas nós usamos aqui, a gente tem se esforçado para que a gente padronize, ajuda bastante, tá? Pega aí Ezequiel 37, a partir do verso 1, é uma história intrigante, interessante, presta atenção, né? E nós vamos extrair alguns princípios a partir desse texto, dessa história. Diz assim o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, diz assim, olha, a mão do Senhor estava sobre mim, isso é Ezequiel falando, ó, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, fala comigo, pelo seu Espírito, ó, nós não combinamos, Ministério de Louvor, eles não sabiam que eu traria essa mensagem, eles não sabiam que essa era a palavra que eu ia trazer, não teria nada de errado se eu tivesse dito para eles, falar assim, olha, eu gostaria que cantasse tal música ou tal música, não tem nada de errado, a gente só não tem muito esse costume, né? Às vezes eu vou pregar em determinados lugares, as pessoas falam assim, pastor, você quer que cante alguma música? Né? Às vezes você direciona, fala, eu vou falar sobre tal tema, então seria importante cantar essa canção, mas, né, eu brinco sempre, essa moça que estava aqui, né, eu e ela a gente não se dá muito, então a gente não conversou sobre isso, eu não falei qual que era a mensagem que eu ia trazer, mas você acabou de declarar diversas vezes, repetir, nas asas do Espírito, contigo eu voarei no poder do seu amor. O Espírito Santo é poderoso para fazer coisas tremendas nas nossas vidas. Eu não sei o conhecimento que você tem da pessoa bendita do Espírito Santo, na verdade, eu nem sei qual é a sua experiência, porque às vezes conhecer no sentido de ter a informação, ouvir falar de alguém é uma coisa, você ter experiência com essa pessoa é outra coisa. Eu não sei qual é a sua experiência com o Espírito Santo, mas deixa eu adiantar algo. Eu tenho certeza que Ele quer tocar a sua vida de uma maneira poderosa nesse lugar, nessa noite. O Espírito Santo quer fazer uma obra poderosa na vida de cada pessoa que entrou aqui. Só lembrando que quem faz a obra é o Espírito Santo. Jesus disse que Ele iria para o Pai. Ele falou assim, olha, eu vou voltar para a glória que eu tinha desde o princípio, desde sempre, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, a palavra grega, né, parácleto, paracleto, fala de alguém que se coloca ao nosso lado, alguém que caminha lado a lado conosco, que pessoa maravilhosa, que é o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Então, o Espírito Santo está aqui. Quando a gente fala Jesus está neste lugar, nós estamos dizendo o seguinte, pelo Espírito Santo, Jesus se faz presente aqui. Quem está agindo aqui agora é o Espírito Santo. E Jesus? Jesus está aqui, porque Ele é um com o Espírito Santo, assim como Ele é um com o Pai. Amém, povo de Deus? Mas é o Espírito Santo, olha que coisa tremenda, porque a experiência que o profeta, ele vive,
A experiência que ele vive, ele diz, é pelo Espírito. Ele fala, e por seu Espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Olha que coisa. O Espírito Santo conduziu o profeta a esse lugar. Eu não sei o que o Espírito Santo vai mover, vai falar, aonde ele vai conduzir você, mas eu tenho certeza que ele vai acessar a tua mente, o teu coração aqui nessa noite. Ele vai trazer muitas coisas que vão fazer a diferença. Pega aquilo que ele trouxer, se apega a isso e tome uma atitude. À medida que ele falar com você, não demore, haja debaixo da palavra que o Espírito Santo vai ministrar à sua mente e ao seu coração. Olha isso. E ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eram muitos, e eles estavam muito secos. Esse era o quadro, não é? Que o profeta, ele estava observando ali, que ele estava vendo, que o Espírito Santo estava mostrando para ele. E olha que coisa intrigante, interessante, porque ele faz uma pergunta. Deixa eu te contar uma coisa aqui rapidamente. Perguntas são poderosas. Perguntas são poderosas. Esses anos de ministério, eu sempre gostei muito de respostas. E um tempo para cá, eu tenho entendido que ficar dando resposta muitas vezes não dá o resultado que a gente gostaria, aquilo que a gente pretendia, que a pessoa entendesse uma coisa. Você pega e dá resposta para ela e tal. Melhor é você, muitas vezes, questionar essa pessoa, para que ela possa refletir, para que ela possa buscar em Deus. Ela precisa buscar no Espírito Santo, aquela resposta, muitas vezes está dentro dela pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, amém, querido? Então, olha que coisa tremenda, o Espírito Santo estava agindo na vida do profeta, e aí o Espírito Santo vai falar com ele, vai perguntar. Perguntas têm esse poder, e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Olha que pergunta, meio capciosa, né? Mas pode, o próprio Espírito, Deus falando com ele, será que é possível esses ossos voltarem a viver? A resposta do profeta foi, e eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Qual foi a resposta do profeta? Vamos falar todos juntos? Vamos? Né? Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Aleluia. Esse soberano aqui é uma palavra muito forte. Fala daquele que está no controle de todas as coisas. Fala daquele que tem todo o poder. Jesus disse, antes dele ascender, antes dele voltar aos céus, ele estava ali com os discípulos. Isso está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, ali a partir do verso 19. Jesus, ele chama os discípulos e ele conversa com os discípulos, e ele diz para os discípulos a seguinte palavra, ele diz assim, todo o poder nos céus e na terra foram entregues a mim. Todo o poder, todo, não sobrou para ninguém. Os homens têm a pretensão de serem poderosos, não é? Fico imaginando, né? Vocês têm visto aí algumas situações que estão ocorrendo no mundo, lógico, hoje o mundo todo conectado, a gente fica bem informado, né? O contexto lá na região do Oriente Médio, Irã, essa geopolítica é uma coisa complicada, não vou fazer considerações aqui, não é? Mas muitas vezes o cara que tem o poder de apertar um botão, não é? Tem uma arma nuclear, etc. e tal, ele, imagine só, se sente mesmo muito poderoso, não é? Eu tenho esse poder, o poder da vida e da morte. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus falou para um camarada que tinha a sentença, tinha aparentemente, olha aqui, aparentemente ele tinha a palavra final, ele decidia. Ele olha para Jesus, ali no momento do seu julgamento, ele olha e fala assim, rapaz, você não sabe que eu posso te libertar, eu tenho poder para te livrar do martírio, da cruz, da morte, e eu tenho poder para te condenar, camarada, você não sabe disso? E Jesus responde para ele, você que não está entendendo, porque nenhum poder você teria se não fosse dado do céu. Muitas vezes o homem se acha poderoso. Ontem mesmo eu aconselhava alguém, falava com alguém, essa pessoa admitiu e disse que foi um erro, uma precipitação, coisas que a gente comete às vezes. Ele usou uma expressão assim, dizendo assim, eu sou o poderosão, eu sou o cara,
eu faço, eu aconteço. E aí está enfrentando tanta dificuldade, tanto problema, e aí estava todo humilde, né? E é natural da gente, nós infelizmente muitas vezes tropeçamos, e em palavras principalmente, não é? A palavra diz que todos tropeçam em palavras, quem não tropeça em palavra é uma pessoa perfeita, diz o texto sagrado. Então ele estava lá, por quê? Porque isso a gente não deve dizer nunca, ainda que você tenha autoridade, vamos dizer assim, na tua mão aí tem algum controle, né? Poder de decisão, você tem a grana, não é? Tipo assim, eu não preciso de nada, né? Um dia o cara falou isso, Jesus comenta sobre ele, falou, você é um louco, né? Louco, ainda hoje vão pedir a tua alma, porque ele achou que ele estava assim, que ele estava totalmente resolvido, e não está. Ninguém é nada, eu não sou nada, você não é nada, não é? A vida é um sopro, então nós precisamos ser humildes, amém, povo de Deus? Então não podemos ter essa jactância. Olha que interessante, o profeta ele responde, e é uma resposta certa, ele diz assim, tu és o soberano Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas, a última palavra vem da boca do Senhor, é da boca de Deus, é isso que ele está dizendo, é o Senhor que sabe de tudo, só tu o sabes. E quando ele diz isso, olha lá, verso 4, então ele me disse, profetiza a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor, ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa, aleluia. Preguei há 3 domingos atrás aqui, baseado no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, foi isso? Não, Lucas, né? A pesca maravilhosa. Está dando branco aqui, mas já vem. Tá fugindo aqui, já chega. Espera um pouquinho que na hora que eu paro de forçar a mente. Mas falei sobre a pesca maravilhosa, quando Pedro estava tão frustrado, trabalhou, batalhou e não conseguiu nada, estava ali num estado de frustração tremenda, não é? Lavando as redinhas ali, recolhendo, né? Como diz o outro, colocando a viola dentro do saco, não deu nada, não fez nem para o sal, não pegou nada. Aí aparece Jesus e fala com ele, fala, Pedro, faz o seguinte, pega o barquinho, leva mais para o fundo aqui, agora lança a rede aqui do lado. Poxa vida, o cara fez isso a noite toda, e aí Pedro fala para ele, falou assim, Jesus, nós trabalhamos a noite toda, e não conseguimos nada, não tivemos resultado. Mas Pedro, ele fala algo ali que faz toda a diferença, e é isso que eu quero que nós façamos aqui nessa noite, amém? Pedro diz, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. A palavra de Jesus é poderosa, meu irmão. Se apegue à palavra dele, pegue essa palavra de Deus e declare ela. Nós vamos falar bastante sobre isso, olha que coisa. O Senhor fala para ele, profetiza, diga aos ossos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus, ela tem poder, aleluia. Olha, queridos, diz o texto, que a palavra que ele tinha que liberar é essa, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. É palavra de Deus, é Deus que está dando a ordem, é Deus que está determinando. Diz, profetiza, abre a tua boca e declara, profeta Ezequiel, diga assim diz o soberano, aquele que tem todo o poder, aquele que tem a última palavra, o Senhor, diga a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Vocês terão vida, porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu não sei, mas eu vou usar uma coisa aqui, que Deus honre a palavra dele. Deus não tem compromisso Claudinei, vamos dizer assim, né? Entenda quando eu digo isso. Deus tem compromisso com a palavra dele. Há pessoas que entraram aqui, há pessoas que estão aqui nessa noite, que precisam saber que Deus é o Senhor, precisam saber que Ele é o soberano, que Ele tem todo o poder. Conhecer esse Deus, olhe na minha direção, eu quero falar olhando para você. Conhecer esse Deus que pode todas as coisas, aquilo que para mim, para você é tão difícil, até mesmo impossível, para Ele não é, querido. Para Ele não é. Sabe, muitas vezes a gente vem numa pegada, numa batida, numa toada, como alguém diz, e a gente começa a duvidar, a gente começa a dizer, acho que não é nada disso, isso não funciona, e não é assim não.
sabe? Vamos esmorecendo, vamos perdendo a nossa fé. Não, Deus quer nessa noite se manifestar. E existe, logicamente, vou trazer aqui esse princípio da manifestação de Deus. Vou falar sobre ele. Mas Deus quer manifestar o poder e a glória dele. Sabe por quê? Para que eu e você, para que cada um que entrou aqui, saiba que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele é Deus e Ele não mudou. Ele não mudou. A Bíblia diz que Jesus, esse Jesus, que no passado Ele fez prodígios, sinais, maravilhas, tocou pessoas, alcançou vidas, transformou histórias. Esse Jesus, a carta aos Hebreus, diz no capítulo 13, no verso 8, diz, Ele continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo, Ele está aqui, escute, o Senhor falou para o profeta e através do profeta, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Continuação da mensagem do domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Então olha aí, continuação, tem a parte que cabe a Deus e tem a parte que cabe, aquilo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, Deus não vai fazer por nós, não é? Então, pega isso aí, escuta, eu profetizei conforme a ordem recebida, não é? Vocês lembram lá, domingo passado, livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 19, Deus falou, olha, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, a fazer tudo conforme eu estou ordenando, estou mandando, escute, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão comer o melhor dessa terra, se vocês fizerem conforme eu estou ordenando, vocês vão comer o melhor dessa terra. Olha o que o profeta diz aqui, eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu vou mais uma vez falar, eu falei domingo passado e vou repetir aqui, querido, quem tem poder, quem tem autoridade, quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Olha aqui, tenha juízo, por mais desafiador que seja para mim e para você, por mais difícil, tem coisa que é difícil, muitas vezes, Deus pede, Deus coloca algo no meu, no seu, no nosso coração, que não é fácil não, querido, é um desafio, é um teste. O Carlos falou da viúva, Deus com certeza colocou no coração dela, Deus colocou, e a Bíblia diz que ela deu mais do que todo mundo, não foi na quantidade, foi na qualidade, foi no nível de obediência daquela mulher. Olha isso, ela entregou tudo que ela tinha, aleluia. Ah, meu irmão, quando nós temos uma ordem da parte do Senhor, quando nós temos uma direção clara, inequívoca, nós não podemos, nós não devemos titubear, adiar, dizer, não, acho que agora não, deixa para depois. Deixa para depois, muitas vezes pode nos custar muito, pode nos custar muito. Se Deus está falando ao seu coração, se Deus tem trazido uma palavra, creia. Quem sabe é a oportunidade de você provar uns milagres de Deus aí, você viver experiências poderosas com Deus. Então haja debaixo da palavra. O profeta falou assim, eu fiz conforme a ordem recebida, porque ordem, irmão, não tem meio termo, ou eu obedeço ou eu obedeço ou eu desobedeço, não tem coluna do meio, amém, povo de Deus? Ele obedeceu, ele fez conforme a palavra, a ordem recebida, e olha que coisa, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles, não havia vida no caso, né? A seguir ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, aleluia, aleluia. Eu quero pegar carona aqui nessa palavra do Senhor ao profeta Ezequiel. Eu quero profetizar que o Espírito do Senhor virá sobre este lugar. O Espírito do Senhor virá sobre nós, sobre você, sobre mim. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, né? Me interesso saber como que você está, se não está bem, na medida do possível, como o Carlos comentou aqui, que a gente pode, amado, socorrer, atender, a gente faz, mas deixa eu te contar uma coisa, nossa capacidade, ela é muito limitada,
a nossa, humanamente falando agora, há um Deus de maravilhas, um Deus de poder, um Deus de milagres, e esse Deus, Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir na tua história, Ele vai agir na tua história. Olha que coisa tremenda, esses ossos secos agora se tornam num exército. Era um exército enorme, e eu pego carona e declaro: Deus vai levantar um exército poderoso neste lugar, Deus vai levantar um exército. Deixa eu contar uma coisa, eu queria muito uma igreja grande, estou falando do coração, estou sendo sincero, tá? Vocês me tolerem, né? É duro a gente se despir no sentido de mostrar. Quando eu comecei, eu era menino, então aquele negócio, sabe? Não, tem que ter a igreja, mas eu tenho entendido, eu tenho compreendido, lógico que eu quero que as pessoas sejam salvas, e isso não mudou. Eu quero que as pessoas conheçam a Jesus, eu quero que as pessoas, elas sejam transformadas por Jesus. Isso eu não retrocedo nisso aí. Mas sabe, queridos, eu tenho entendido que numa guerra, e nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Quando você vai para uma guerra, você não quer uma multidão com você. Numa guerra você quer um exército. Você quer gente posicionada. Você quer gente que está revestida, gente que está preparada. Não é multidão. Multidão vai dar trabalho, vai começar aquele berreiro: ai meu Deus do céu, a bomba, ai, vou morrer. E aí não chega em lugar nenhum, não avança, não conquista. Agora, quando você tem ao seu lado um exército, você tem um exército, as possibilidades são infinitas. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Leia Gênesis capítulo 11. Havia um povo, porque no exército todo mundo fala a mesma língua. No exército todos têm uma mesma visão. Não tem, eu quero isso, eu quero aquilo. Qual que é a direção? Qual que é a visão? A visão é essa aqui. Essa é a direção. A linguagem é uma só. Aí Deus vem, olha e fala assim: não há limites para tudo que eles intentarem fazer. O próprio Deus reconhece. Quando há um exército, gente unida numa mesma visão, gente unida no mesmo propósito, falando uma mesma linguagem, ou seja, um exército, não há limites. Então hoje, eu abro meu coração para você. Eu estou orando e dizendo: Deus, levanta um exército poderoso nesse lugar. Gente que o coração bate igual o teu coração. Sabe como o coração de Deus bate, meu irmão? Sabe como o coração de Deus está batendo nesse exato momento? O coração de Deus, Ele bate por vidas. Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira. Olha que amor é esse, que Ele entregou o único Filho dEle para morrer naquela cruz, porque Ele quer salvar. A palavra diz que Jesus veio nesse mundo. Imagina, você sendo Deus, o eterno, o soberano, o todo-poderoso, você se faz homem e vem nesse mundo para quê? Para quê? Jesus, Ele diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. É isso que está no coração de Deus. O resto é resto. Por isso que a gente precisa de um exército, para estar alinhado, olhando na mesma direção, pensando o mesmo pensamento, uma só visão, uma só direção. Deus moveu aqui de uma forma poderosa, e de repente um exército se levantou, e disse que esse exército era enorme. Aleluia. Então Ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Isso aqui está dentro do contexto da velha aliança, povo que havia sido escolhido, mas um povo que se rebelou contra Deus, um povo que se desviou dos caminhos de Deus. Mas o lindo é ver, olha aqui, que paciência de Deus com Israel, e eu acrescento, que paciência de Deus com você e comigo. Que paciência de Deus. Deus não desistiu desse povo, e eu ouso dizer, Deus não desistiu de você. Deus não desiste de você, Deus não desistiu de você, não é? É interessante, né? Quando Jesus fala: aquele que vem a mim, eu não jogo fora. Jesus não joga fora ninguém. Muitas vezes eu posso me rebelar, eu posso, né, endurecer o meu coração, o narizinho ficar, sabe, rebeldezinho, sim, pinar o nariz. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Opção, escolha, ué. Você quer fazer, olha aqui, você quer fazer do seu jeito mesmo? Você tem certeza? Como alguém disse, né? Por tua conta e risco.
Não, querido, vereda por esse caminho não, é besteira, é sofrimento, é dor, é angústia. Deixa Deus conduzir a tua vida. Jesus, Ele está dizendo para mim, para você nesse lugar, nessa noite: eu não te lanço fora, você é meu, eu não desisto de você, eu vou insistir com você, e a obra que eu comecei, essa madrugada, hoje, meditando Filipenses, né? Até achei que ia pregar sobre Filipenses, eu sou apaixonado pela carta à igreja de Filipos, né? Capítulo 1, verso 6, é o texto que eu mais repito: aquele em quem Deus começou a boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar, irmão. A obra não está inacabada, lógico que não está inacabada, e Deus vai completar essa obra na minha, na sua, nas nossas vidas. Aleluia. Aí o Senhor fala aqui, fala através do profeta. Você está vendo o profeta? Você está vendo, filho? Esses ossos aí são toda a nação de Israel, e eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Verdade. Muitas vezes a gente chega num estado, numa situação tão deplorável, que a gente olha, a gente não vê mais, não vê a saída, a gente não tem perspectiva, a gente não tem esperança, não tem o que fazer. Olha, o povo estava numa situação ao ponto de dizer assim: a esperança desvaneceu-se, ela se perdeu pelos vãos dos dedos, fomos exterminados. Aí o Senhor fala: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, a terra que ele havia jurado. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que forte isso, né? Eu, o Senhor, falei e fiz. Brinca com esse Deus, brinca com esse Deus. Só para contextualizar historicamente, né? Vocês sabem que isso aqui se cumpriu cabalmente, literalmente, né? Vocês sabem disso? Há mais ou menos aí 70 anos atrás, esse povo que foi disperso pelas nações, que sofreu a beça, não é? Esse povo recebeu a oportunidade de voltar para a sua terra. Mas que terra? Irmãos, um deserto, um lugar que estava assim, acabado, e o nome desse lugar é Israel. Hoje aquele paizinho lá, pequenininho, pequenininho, lá cravado no centro lá do Oriente Médio. Que nação próspera, que nação próspera. Do deserto brotou água, irmãos, porque Deus é poderoso, aleluia. A palavra se cumpriu, a palavra se cumpriu, porque você está vendo aqui, o Senhor diz: o Senhor, falei e fiz. O objetivo dessa mensagem, dessa palavra, não é fazer uma mensagem sionista, né? Falar, não, embora a gente acredite, né, como igreja, teologicamente falando, nós acreditamos num continuismo. O que é continuismo? Existem visões teológicas, nós respeitamos, mas nós como igreja, nós acreditamos que há um propósito, né? Em Israel, acreditamos que há um propósito dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo, na terra. Nós acreditamos como igreja. Nós acreditamos também que aquilo que Deus fez para o povo de Israel, isso tem um propósito. O que aconteceu no passado, a velha aliança, tudo isso tem um propósito para falar conosco. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele disse: olha, essas coisas, elas foram registradas, elas foram guardadas, registradas. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa de vocês. Por causa de vocês, para servir para vocês como um exemplo. É um exemplo. Então quando a gente olha para isso aqui, irmãos, um texto que é tão desafiador, né? Uma coisa tão, assim, desculpe, mas surreal. Imagina, um vale cheio de ossos secos, não é? Aí Deus vem, pelo Espírito Santo, pega o profeta e começa a falar com ele, e aí o Senhor mostra aquele vale, e aí de repente o Senhor fala para ele: será que tem jeito para isso aí? Será que há saída, há esperança para esse negócio aí? Porque você está vendo? Perguntou para ele o que ele estava vendo, disse: um vale cheio de ossos sequíssimos. Então, aparentemente, não é? Humanamente falando, não havia esperança, não havia saída. Aí o Senhor pergunta para ele: o que você acha, profeta? O que você acha? E aí, chega onde eu quero falar com você nessa noite. Tem uns pastores amigos meus, que eles estão movimentando as comunidades deles agora, né, nesse começo de ano, e eu acho muito interessante. Olha que coisa interessante. Tem um pastor, por exemplo, que ele está fazendo 12 dias para 12 meses.
cada dia, profeticamente, simbolizando um mês do ano. E ele está reunindo a igreja. Olha que coisa interessante, que bonito isso aí. Todo dia reunindo o povo, e estão orando, estão buscando. Tem um outro que vai fazer só 7. Ele falou para mim: eu vou fazer 7. Até minha amada vai pregar num desses que o dele se chama memorial profético. Sabe? Nós precisamos entender o profético. Nós precisamos nos abrir. Não é? Lógico que a gente precisa ter algum cuidado, a gente precisa ter o zelo, escute, a palavra é zelo. Ele não pode nem demais para lá, mas nem demais para cá. A gente tem que ter equilíbrio. Mas eu percebo que às vezes, irmãos, nós acabamos perdendo algumas coisas que são tão importantes. E eu quero extrair com você princípio. Domingo passado, eu falei sobre a parte que nos cabe. A parte que é para eu fazer, para você fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por mim. Deus não vai fazer por você. Ao ponto do Senhor falar: você tem que se esforçar, não é? Tem que suar aí, tem que realmente se esforçar. Isso cabe a mim, cabe a você. E é interessante que aqui dentro desse contexto, não é? Dessa história aqui, existe um princípio que caminha junto com isso que foi falado domingo passado. Eu quero falar sobre o espírito da profecia. Só que eu vou equilibrar esse negócio. Por quê? Para não virar, irmãos, aqueles... infelizmente, aconteceu demais isso aí. A igreja meio que se perdeu e começou a se enveredar por alguns caminhos, né? Por exemplo, a teoria do positivismo, não é? A confissão positiva, não é? Sabe o que nós fizemos? A gente deu um banho na criança. Você já ouviu essa expressão? Não é minha, não sei de quem que é esse negócio. A gente pegou a criança, colocou dentro de uma banheira. Ela estava toda suja, toda melecada com esse negócio, teoria da confissão positiva e tal. Aí a gente lavou a criança, né? E aí a criança ficou limpa, mas a água ficou suja. Sabe o que a gente fez? Sabe o que nós fizemos? Vamos melhorar. Eu fiz. Fui jogar água fora, mas eu joguei a criança também, joguei tudo. Não serve isso aí. Opa, será que é bem assim? Isso é bíblico, meu irmão. Isso é bíblico. Você vai nas páginas das escrituras, você vai encontrar isso. Nós não estamos falando do segredo. Eu não sei quantos aqui assistiram ou leram o livro O Segredo, não é? Lei da atração. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso. Aqui fica muito claro para mim e para você. Fica muito claro que toda profecia, ela precisa estar fundamentada na verdade de Deus. Ou seja, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Pedro, quando ele lançou a rede, ele lançou debaixo de uma palavra de Jesus. Jesus disse: faça isso, camarada, agora, haja. E ele, em obediência, ouvindo aquela palavra de Jesus, não obstante, havia frustração na vida dele, havia uma grande frustração. Ele externou, ele foi sincero, ele não escondeu, não. Ele abriu o coração para Jesus, né? Nessa fala de Pedro: Senhor, trabalhei a noite toda, né? Tem muita coisa contida nesse negócio, não é? Senhor, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, que fracasso. Mas aí ele diz: mas estou debaixo de uma palavra do Senhor. O Senhor está mandando? O Senhor está dizendo? Então debaixo dessa palavra eu vou fazer, eu vou agir. Aleluia. Debaixo da palavra. O profeta, quando ele é exposto a esse cenário aqui, um vale cheio de ossos sequíssimos, e a pergunta, que vale talvez $1 bilhão ou mais, do Senhor para ele é: tem jeito para esse negócio? Tem solução para isso? Talvez aqui nessa noite, querido, Deus tem te trazido aqui para fazer essa pergunta para você. Quem sabe você está diante de um quadro, de alguma coisa, eu não sei, pode ser casamento, pode ser trabalho, eu não sei, mas você está diante de alguma coisa, e a pergunta que vem é: tem jeito para esse negócio? Vocês acham que eu, como pastor nesses anos de ministério, de pastorado, não houveram situações, amados, onde eu fui muito provado na minha fé, na minha crença, de olhar quadros,
olhar situações e humanamente, naturalmente, falar assim: ô Jesus, eu acho que esse negócio não tem jeito não, não tem saída não. E é uma luta, irmãos, é uma guerra interior, e não acaba, parece que não acaba nunca. Até Jesus voltar, eu vou enfrentar essa guerra. Porque o homem espiritual, aquele homem da Bíblia, aquele homem da palavra de Deus, ele na hora, ele faz, sabe o quê? O que Deus fala sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus sobre essa situação? E aí, quando eu sou confrontado pela palavra de Deus, mesmo naturalmente, humanamente, na minha fraqueza humana, eu quero me render àquela realidade, eu quero me prender àquela realidade, porque, irmão, contra fatos não há, mas deixa eu acrescentar algo para você: contra fatos não há argumento, mas sobre fatos, sobre a realidade humana, existe um agir de Deus, existe um Deus de maravilhas, existe um Deus de milagres, existe um Deus do impossível, existe um Deus que está acima, um Deus que tudo pode. E aí, essa é a hora, essa hora sempre é decisiva, quando a gente decide, o Carlos também citou isso aí, decide, você toma uma decisão de confiar, de crer na palavra do Senhor. O profeta, ele, quando questionado se tinha jeito, se aquilo tinha saída, se aquilo tinha solução, ele abriu o coração e disse: ó Deus, essa resposta, só o Senhor tem ela, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o soberano. A última palavra sempre vai sair da boca do Senhor. Se o Senhor disser que não tem jeito, não tem jeito. Se o Senhor disser que não há o que fazer, não há o que fazer. Quando Deus falar para você desistir de algo, largar algo, não insista, você vai perder tempo, vai bater cabeça. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu já fiz isso. Que coisa, mas a gente é turrão, né, irmãos? Mas quem sabe a gente aprende, uma hora a gente aprende, na verdade, em nome de Jesus, amém? Amém? Vamos aprender em nome de Jesus, né? A gente erra, mas o objetivo é pedagógico, é para a gente aprender, para a gente melhorar, não é? Mas se Deus diz, acabou, não adianta, não insista, larga a mão, para, de uma vez. É duro, viva a dor, o sofrimento, o luto, o que for, mas entrega. Deus é o soberano. Agora, quando Deus diz que sim, meu irmão, quando Deus diz que há esperança, quando Deus diz que há saída, quando Deus diz que há solução, por mais que o quadro, por mais que a situação seja das piores, aquilo que você olha e fala assim, nossa, Deus é expert em pegar osso seco e transformar num exército. Deus é poderoso. Deus é poderoso para mudar quadros. Deus é poderoso para fazer coisas inimagináveis. O profeta, ele se rende à sua condição de alguém que precisa caminhar debaixo de uma palavra de Deus. E aí então o Senhor fala para ele, então você vai fazer uma coisa. E eu quero propor isso para você que entrou aqui nessa noite. Você tem uma palavra de Deus? Deus está trazendo uma palavra no seu coração e na sua mente. Alguém conversou comigo essa semana, eu falei assim, você orou sobre isso? Óbvio, é o mínimo, né, irmãos? É o mínimo. É o mínimo. Você orou? O que Deus está falando no seu coração? O que Deus tem falado com você? O que Deus está dizendo? Sabe por quê? Se Deus tem trazido uma palavra no seu coração, eu tenho momentos, né? Aí vem essa coisa da unção profética, que, irmão, eu já vivi experiências assim, que depois eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Me assombro, mas debaixo de uma unção profética, debaixo de uma palavra de Deus, eu enfrento o que for, eu enfrento o exército, porque você está debaixo de uma direção de Deus, você está debaixo de uma palavra de Deus. Deus tem falado ao teu coração, Deus está dizendo, eu não sei, algo que você chegou aqui buscando em Deus, quem sabe você chegou aqui, veio aqui como, né, uma última tentativa, eu não sei, ou não, quem sabe você está cansado mesmo, sabe, dessa toada, dessa vida, né, de mesmice, essa vida mediana, né, vida mediana, que em outras palavras é para não te falar medíocre, né, vida medíocre é vida na média.
tragédia. Não tem, nada acontece, sabe, aquela coisa. E Deus está querendo te tirar disso. Só que para Deus fazer o que Ele quer fazer, e Ele quer fazer, amém, povo de Deus? Amém? Isso está claro? Deus quer, e Ele vai fazer. Só que existe um fator, olha que fator interessante. Ele vem para mim e para você e diz assim: então agora, você vai se levantar para profetizar. Você precisa profetizar. Precisa abrir os seus lábios e declarar a minha palavra. Olha, irmãos, isso é muito difícil. É uma coisa assim, nossa, isso é complicado demais. Não é para mim, é muito sofisticado demais. Mas você já percebeu o quanto a gente reluta, o quanto a gente tem dificuldade? É uma batalha. Isso é uma batalha. E Deus hoje aqui, Ele vem para você, Ele vem para mim, Ele vem para nós. Ele diz: chegou a hora. Chegou a hora de você então se levantar e profetizar. Não é confissão positiva. Qual a diferença, pastor? A diferença, muito simples. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Deus falou para você? Deus falou com você? Ele falou com Pedro: joga a rede. Pedro pescou como nunca tinha pescado na vida dele, não é? Ele falou com Ezequiel: profetiza. Diga, ele colocou a palavra na boca dele. Diga isso, ó. Diga: ossos, assim diz o soberano Senhor. Profetiza. E ele fez tudo conforme o Senhor estava falando para ele fazer. Qual foi o resultado? Qual foi? Um milagre. Um milagre. Eu creio que Deus deseja manifestar mais da natureza dele nas nossas vidas. Mas deixa eu te contar uma coisa que está ardendo no meu coração. Nas nossas vidas, sim, somos alvos da grande misericórdia e graça de Deus. Somos alvo da bondade de Deus. Da bondade, Deus é bom. Somos alvo. Deus quer fazer na tua vida, sim, Deus quer manifestar a natureza. Qual que é a natureza de Deus? A natureza de Deus é o amor, é a graça, é a misericórdia, Ele é um Deus de maravilhas, de milagres. Mas há algo aqui, e eu preciso compartilhar com você. Deus quer manifestar da natureza dEle, através de você. Através de você. Fazer de você boca dEle aqui nessa terra. Fazer de você boca de Deus aqui nessa terra. Você sabia disso? Você sabia que Deus, Ele pode fazer isso, mas Ele quer fazer isso. Não só pode, como Deus quer fazer de você boca dEle aqui nessa terra. Começar a liberar as palavras de Deus, profetizar a palavra de Deus. Você vê quadros, você vê situações, pessoas que, quem sabe outros vão dizer assim: isso aí não tem saída não, isso não tem esperança, está acabado, isso aí não tem saída. Mas você, pelo Espírito Santo, você vai se levantar, sabe para quê? Para profetizar e dizer: para o meu Deus não há impossíveis para o meu Deus. Não há impossível. Meu Deus é o Deus que ressuscita até o morto. Quando a gente rola a pedra, até o morto de 4 dias ele ressuscita. Até o morto de 4 dias ele ressuscita. Ele faz milagres. Meu Deus é o Deus que pode restaurar, sim. Meu Deus é o Deus que pode transformar, sim. Mas a única coisa que Ele vem para mim e para você e diz: então, faça parte do que eu quero fazer. Seja meu parceiro. Participa daquilo que eu quero realizar. Participa. Profetiza. Abre os teus lábios e profetize. Libere a palavra. Libere uma palavra de Deus. E isso vai fazer toda a diferença. Fez toda a diferença com Ezequiel. Ele viu de uma maneira, que coisa extraordinária, né? É tão lindo quando a gente vê Deus pegando ossos e trazendo vida. É tão maravilhoso. Eu ainda, graças a Deus, que Deus me conserve assim, eu ainda tenho muita paixão, eu ainda tenho muita alegria quando alguém chega para mim e conta uma história daquilo que Deus fez
ou na vida dela, ou através da vida dela, resgatando pessoas, transformando histórias. Isso continua ainda mexendo comigo, ainda bem, vendo pessoas sendo alcançadas, libertas, casamentos sendo restaurados, famílias sendo restauradas, sendo libertas. Tive uma reunião essa semana com o pessoal do Hombridade, dos cursos de Hombridade. Esse ano nós vamos batalhar para implantar todos os cursos, né? Todos os cursos. Nós temos hoje acontecendo aqui o Homem ao Máximo, que é muito forte, é um curso muito bom, mexe com o homem, desafia, é uma coisa muito forte. Aí o Coragem, que é para jovens de 18 a 24, 25 anos, se não me engano, não é? E agora nós vamos abrir mais uma turma, que vai ser o Integridade Sexual. Pensa numa área onde o homem, ele é atacado, onde ele luta e precisa ser ensinado pelo Senhor. Então, integridade sexual. Aí depois, aí tem muitos cursos, tem comunicação, sexo e dinheiro, e são cursos maravilhosos. Os cursos, falou do casados, né? Mas o CRAU, vamos começar os grupos do CRAU, vamos abrir uma turma do CRAU, dos vídeos lá, meu Deus, deu branco, dos videozinhos, dos vídeos, Deus provedor, pensa num material de extrema excelência. Eu usei duas palavras, extrema excelência. Excelência já é uma coisa, né? Mas, nossa, é maravilhoso. Nós vamos montar uma turma dele, e os cursos o Casados vai estar acontecendo, né? Fui procurado por um casal de noivos. Falei, pastor, né? Vamos abrir, tem curso para noivo, vamos aprender de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando a gente começar a caminhar debaixo da palavra de Deus, quando nós começarmos a profetizar a palavra de Deus, nós vamos ver coisas tremendas acontecendo no nosso meio, aleluia. E Deus está procurando aqui nessa noite. O Espírito Santo está trabalhando aqui, procurando quem? Pessoas que vão fazer essa parceria com Ele. Gente que quer abraçar essa parceria com Deus. Que parceria? Se levantar para profetizar. Se levantar e declarar as palavras do Senhor, dizer: Deus está dizendo, há salvação, essa pessoa que todos desistiram dela, sabia que há casos aqui de pessoas que família desistiu, família falou, não tem jeito. Quando você lida com alguém que está no contexto dos vícios, né? Você pega hoje o crack, é uma coisa terrível, uma das coisas mais terríveis que existe. Nossa, e aí às vezes as pessoas falam assim, não tem jeito, abre mão, joga fora. Deus quer levantar gente aqui, que vai profetizar, que vai dizer: Deus, o Senhor pode trazer vida a esse osso seco, o Senhor pode trazer de volta a vida, aleluia. Deus tem feito, e Deus vai continuar fazendo, e eu quero que você fique de pé aí agora, por favor, e eu quero que você